Então, bom dia pessoal, quer dizer, bom dia se estiverem a ver isto de manhã, boa tarde, boa noite, à hora que vocês estiverem a ver. O meu nome é Daniel, bem-vindos de novo ao meu canal. Bem-vindos de novo ao meu canal de YouTube. Hoje o tema não vai ser relacionado com exercício físico, mas antes de falarmos do tema, que vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, vamos fazer mais um Hero WOD. Como eu falei no meu vídeo sobre fitness em confinamento, esta é uma tradição que eu ganhei nesta quarentena, que é fazer um Hero WOD todos os domingos. Um Hero WOD é um treino que é criado em homenagem a alguém, normalmente um herói de guerra, e o de hoje chama-se Zachary Tellier. Eu acho que o nome dele é Tellier. Tem um I. Eu vou assumir que sim. O Zachary Tellier foi um militar americano que morreu no Afeganistão em 2007, quando o carro em que ele seguia passou por cima de uma bomba, incendiando o carro, e ele acabou por ainda salvar 2 colegas de dentro do carro, sofrendo severas queimaduras nas mãos no processo. Depois disso ainda foi até à torre de combate, a metralhadora no carro, para continuar a defender, e foi retirado de lá por um tenente que o mandou parar, e ele acabou por morrer das lesões que sofreu. Pronto, o que é o Zachary Tellier em termos de treino? A lógica dele é, vai-se acrescentando um novo exercício à medida que se vai avançando, mas volta-se sempre ao início. Portanto, o treino é 10 burpees. 10 burpees e 25 flexões. 10 burpees, 25 flexões, 50 lunges. 10 burpees, 25 flexões, 50 lunges, 100 abdominais, sit-ups. E 10 burpees, 25 flexões, 50 lunges, 100 abdominais e 150 squats. Vai ser um treino longo, mas estou bastante curioso por fazer. Este treino, na verdade, foi recomendado pela minha box esta semana e eu acabei por guardá-lo para o domingo para o fazer. É um treino que vocês podem fazer em casa porque não tem nenhum equipamento, e eu vou deixar de qualquer das formas na descrição um link para vocês conseguirem ver possíveis variações de beginner para vocês também fazerem o treino, independentemente da vossa condição física. Portanto, fiquem comigo, falamos no final do treino. Então pessoal, estou de volta, já treinei, já tratei de tudo, já pus o almoço a fazer, quer dizer, não pus o almoço a fazer porque ainda tem almoço ontem, mas pronto. O que é que eu vos venho falar então hoje? Redes sociais, nomeadamente vício em redes sociais. É um problema com que eu me tenho deparado ao longo dos anos, o meu vício nas redes sociais, e que é algo que eu tenho vindo a trabalhar e tenho vindo a adotar estratégias ao longo dos anos para combater. Porquê este vídeo agora? Este ano eu fiz o meu terceiro detox de 28 dias, neste caso não posso dizer que são 30 porque foi durante o mês de fevereiro, de redes sociais. Como eu já falei aqui ligeiramente no último vídeo das minhas leituras de fevereiro, eu no final do mês de janeiro estava num estado mental bastante mau, e no dia 31 de janeiro acabei por ter um breakdown do nada, desatei a chorar, mas não conseguia encontrar um motivo pelo qual eu estava mal. Acho que era um conjunto de fatores, sendo que o principal era o confinamento, que me estavam a fazer sentir que a vida não estava a ter grande sentido, não estava conectado com as minhas paixões, e percebi na altura que um dos motivos para eu estar mal mentalmente seria o meu vício nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Como era dia 31 de janeiro, eu decidi cortar durante o mês de fevereiro, e apercebi-me nessa altura que foi a mesma altura em que eu tinha feito em 2019 e 2020. Qual foi a diferença neste detox? O meu medo principal em relação a este detox é, uma das coisas que eu estava a sentir mentalmente e que me estava a pôr em baixo, era eu sentir que estava demasiado isolado e que estava a precisar de mais contacto social. E então eu pensei, se eu sair das redes sociais, vou estar ainda mais isolado e vou estar mais sozinho, vou estar menos conectado, vou estar menos ligado às pessoas à minha volta. Como nos outros confinamentos eu estava numa situação normal e estava a trabalhar presencialmente e estava com pessoas todos os dias, sentia que poderia ser um fator negativo que me levasse a deixar este detox a meio, que o tornasse as coisas mais complicadas. Voltando ao início e falando um bocadinho dos outros detoxes. O primeiro detox fui motivado por um vídeo de um youtuber, que é o Matt D'Avella, em que ele deixou as redes sociais durante 30 dias. Eu fiz inicialmente esse desafio, eu vou deixar o link na descrição para o vídeo dele, que ele faz vídeos fantásticos sobre assuntos de self-development e é dos meus youtubers favoritos. Na altura eu acho que foi das experiências mais interessantes que eu fiz, porque consegui-me perceber da forma como a sociedade está a funcionar com as redes sociais e dos nossos ímpetos para postar quando estamos em certas situações,
E um exemplo específico de uma altura em que eu me apercebi disto foi, eu tinha ido com amigos a um sítio turístico, num passeio, e quando estávamos lá, era um sítio bom para fotografias, e acabou toda a gente a tirar fotografias uns aos outros, e a postá-las imediatamente. E eu nesse momento fiquei, ok, eu vou ficar aqui parado a olhar enquanto vocês postam, porque eu não tenho forma de postar, porque estou sem redes sociais durante o mês. Deu para ver bem a forma como as pessoas estão ligadas às redes sociais hoje em dia, e a forma como estamos todos presos nessa rede, e temos todos os mesmos hábitos e temos todas as mesmas tendências de estar constantemente ligados, estar constantemente a partilhar o que estamos a fazer. Se fazemos alguma coisa interessante, parece que não conta se não estivermos nas redes, e isso foi algo que me marcou bastante. Experienciar esse sentimento de desconexão em relação às pessoas à minha volta, de não poder fazer parte da tribo e não participar no que os outros estavam a fazer. Segundo o detox, já não tenho assim nenhuma experiência que me tenha marcado imenso, mas teve os mesmos resultados que o primeiro e que o terceiro. O que é que foram esses resultados? Portanto, eu acho que o principal resultado de fazer um detox de redes sociais é clareza de mente. Por não estarmos constantemente conectados e não estarmos com aqueles triggers, quando estamos aborrecidos, pegar um telemóvel ou desbloquear o telefone e a primeira coisa ser clicar no logo do Instagram, Twitter, Facebook, whatever, a vossa rede de escolha, YouTube até. O facto de não estarmos assim ligados e não termos aquela tendência mental de estar sempre ligado, estar sempre a consumir informação, traz grande clareza de mente. E uma das coisas que eu mais senti foi a reconexão às minhas paixões. Quando eu deixei de perder tempo com as redes, tinha bastante tempo para fazer o que queria fazer e o que gostava de fazer originalmente antes de existir as redes sociais. E no meu caso foi ler. Devido a esta questão de sair das redes sociais, eu acabei por ler 7 livros no mês, porque em vez de ocupar o meu tempo com isso, acabei por dedicar mais tempo à leitura, e foi um processo em que eu ganhei mais gosto pela leitura, acabei a começar a ler mais e mais e mais e mais. Não foi uma questão de competição, nem de querer ler mais, foi algo super natural que simplesmente se proporcionou, porque estava com mais tempo, reganhei o interesse e acabei por ler mais. E agora perguntam, senti-me mais sozinho neste mês de fevereiro em que estava desligado, em relação ao mês de janeiro em que estava ligado e em que estava constantemente a dar desculpas a mim próprio para postar, porque achava que o meu treino e os meus posts sobre os meus treinos estavam a motivar pessoas. Efetivamente eu tinha feedback que estavam, mas chegava a um ponto em que eu estava muito mais a postar para receber atenção e à espera dessa atenção e à espera dessas respostas, e depois ficava mais deprimido, mais isolado, porque não recebia o feedback de que estava à espera. Porque as redes sociais não são lineares, não é uma questão de postar e receber resposta. Há alturas que sim, há alturas que não. Às vezes nós, se calhar, vamos pensar, eu estou a colocar alguma coisa e não obtenho resposta, quer dizer que não sou interessante, nada a ver. A validação que nós obtemos das redes não está relacionada com o nosso valor, e estes sentimentos negativos que são desencadeados são bastante nefastos em termos mentais, porque nós, enquanto ser humano, queremos pertencer à tribo. E, portanto, quando nós sentimos que não estamos a pertencer à tribo, sentimos-nos mal, sentimos isolados, etc. Então, com o desconectar das redes, eu acabei por procurar ligações mais fortes e mais diretas com as pessoas com quem eu queria efetivamente falar. Em vez de eu postar alguma coisa e esperar para obter essa resposta, e se calhar estar a planear o conteúdo que queria postar para certa pessoa responder, e eu já falei com amigos e há muito esta tendência nas redes, chamar a atenção de alguém através de um post, eu acabei por, quando queria falar com alguém, quando queria falar com algum amigo ou algum conhecido, eu enviava o conteúdo diretamente. E isso acabou por funcionar muito melhor do que estar a postar e à espera de respostas que acabaram por não acontecer, porque as pessoas têm a sua vida e têm o que fazer. Muitas vezes nós estamos a fazer um consumo tão desligado do que estamos a ver nas redes que acabamos por não responder por preguiça ou por outro motivo qualquer. Então, nesse mês em que eu estive desligado de uma rede maior, acabei por me conectar muito mais com uma rede menor de pessoas, criar relações mais fortes que se mantêm até hoje e nas quais eu me apoio neste período de confinamento e certamente me vou apoiar também no período de desconfinamento quando ele chegar, eventualmente. Portanto, se me senti mais isolado neste mês de fevereiro, não. Senti-me exatamente o contrário. Senti-me mais conectado, senti-me mais livre, senti-me melhor mentalmente, senti-me mais conectado às coisas que realmente interessam. E eu acho que é o principal benefício de fazer um detox de redes sociais, é o desconectar, o aperceber do quão mal aquelas coisas nos podem fazer e de que forma é que nós podemos obter os benefícios sem obter os malefícios, nomeadamente distração, perda de tempo, etc. Uma coisa que me aconteceu com estes 3 detoxes foi uma reintrodução gradual. A introdução das redes sociais novamente na minha vida até um ponto de vício nunca foi algo que fosse de um momento para o outro. Do género, eu volto no mês de março e estou completamente colado outra vez. Não. É algo gradual e que eu não me apercebo
e que pode aparecer um motivo qualquer, como por exemplo em setembro passado comprei um telefone novo, instalei a app de Instagram que não tinha instalado antes e foi uma evolução gradual do meu vício, até ao ponto em de eu estar a gastar 1h30, 2 horas por dia no Instagram. E não era só em chat, por muito que eu me quisesse enganar a dizer que era no chat, não era, era a correr o feed e tudo mais. E, portanto, é perigosa esta reintrodução gradual. E, portanto, a reintrodução tem de ser feita de uma forma regrada, para mim. Eu estou a falar num ponto de vista de uma pessoa que tem problemas de addiction, de vício, e que tem de adotar métodos para não cair neles. É como, por exemplo, o vício no tabaco. Só que a forma como as redes estão desenhadas para nos atrair e para nos manter presos com pequenas doses de dopamina que nos são dadas através de certos mecanismos de design, de mecanismos de ação-recompensa, como se fosse uma slot machine, e há imensa literatura sobre isso que vocês podem ler, fazem com que nós, pouco a pouco, vamos ficando colados e vamos ficando assoberbados por isso. Um livro que me ajudou muito a perceber os meus comportamentos e o que poderia fazer, especialmente na readoção, foi o Digital Minimalism, do Cal Newport. O Digital Minimalism fala sobre como viver melhor com menos tecnologia. O livro já está editado em Portugal, com o nome Minimalismo Digital. Eu adoro esta capa. Acho esta capa genial. Também porque está muito a fazer uma homenagem ao design da Apple de antigamente, com a fonte serifada. E então, sobre o que é que fala o Digital Minimalism? Um minimalista digital é alguém que obtém o máximo de benefícios possível a partir de uma dada rede social ou ferramenta de internet, com o mínimo de malefícios possível. E este é o meu objetivo enquanto utilizador de redes sociais. É eu obter os benefícios, porque existem, a conexão, a descoberta de novas pessoas, mesmo em termos de YouTube. O marketing é a principal razão pela qual eu uso neste momento agora o Instagram, é para fazer crescer o canal de YouTube e para vos deixar saber, para vos fazer saber quando lança alguma coisa, quando é que vão lançar e também obter o vosso feedback. O livro inicialmente desafia as pessoas a fazer exatamente o que eu fiz, um corte de 30 dias, para perceberem o valor que tiram das redes sociais, para conseguirem cortar o mal pela raiz e perceber que uso é que dão, que uso é que davam e que uso é que querem dar. E se aquilo efetivamente faz falta nas suas vidas. Há pessoas que no final dos 30 dias simplesmente desligam-se completamente das redes sociais e não usam mais, porque não veem interesse naquilo para a vida deles. E eu, sinceramente, enquadro-me nesse parâmetro. Ainda no outro dia falei com uma amiga sobre isto e ela disse, é como um viciado em tabaco. Um viciado em tabaco não vai voltar a fumar. Porque se voltar a fumar, vai voltar a colar-se no tabaco e vai voltar a ser viciado. E é a mesma coisa para mim. Eu, sendo um viciado em redes sociais, eu voltando a usar o Instagram, vou acabar por fazer uma readação gradual, que foi o que me aconteceu. E, portanto, a minha melhor solução é não usar simplesmente para não voltar a colar e manter essa clareza de mente que eu tive durante o mês de fevereiro todo. Que já fugiu um bocadinho em março, mas que estou a trabalhar para voltar a ela. Então, o livro fala sobre recomendo às pessoas a fazer um detox, que nesse processo de detox redescubram as suas paixões para ocuparem o tempo que estavam a gastar anteriormente com as redes sociais e depois introduz uma série de teorias e de processos para readotá-las de uma forma consciente e de uma forma regrada, de certa forma. O livro tem pontos muito interessantes. A questão de, por exemplo, nós, enquanto humanos, termos evoluído para uma forma de comunicação muito complexa, que é o estar a falar ao vivo com uma pessoa e estar a medir a reação da pessoa e estar a calcular a nossa resposta em tempo real, que é algo que se perde através de um ecrã. Quando estamos a falar a alguém, as coisas são mal interpretadas. Não estamos a ter o mesmo esforço mental para descodificar o que a outra pessoa está a dizer, e isso é mau para nós, na medida em que nós precisamos dessa interação social mais complexa, que não se traduz, por exemplo, num like. Aliás, um dos capítulos do livro é Don't Click Like, porque não tem o mesmo valor do que, por exemplo, se nós temos uma conhecida que acabou de ter um filho, e isto, claro, tempos de Covid é diferente, em vez de dar um like na foto do bebê, ir visitar esse conhecido, levar alguma coisa para o bebê e conversar e estar efetivamente, em vez de simplesmente dar um like que não diz nada. Ou então enviar uma mensagem, ligar à pessoa. Porque são formas de comunicação muito mais profundas e muito mais necessárias ao nosso ser. Nem vou entrar na questão toda dos likes e de aprovação e de aceitação e tudo mais, porque sinto que já seria demasiado e este vídeo já está longo por si só. Portanto, como é que ele aborda a questão da readoção? Ele recomenda a criação de uma série de regras. Basicamente percebermos quais é que são os nossos triggers e não os ter. Ou seja, limitar a forma como nós nos expomos. Então eu, no final deste detox de 30 dias, ou 28 dias, como vocês queiram, defini uma série de regras, que eu não tenho aqui o livro. Vou ter de buscá-lo. Então, regras que eu defini para a minha readoção do Instagram, para garantir que eu não entre em vício. Ponto 1.
essencial não ter a aplicação no telemóvel. Eu já reparei que quando eu instalo a aplicação no telemóvel para postar qualquer coisa para o YouTube, ou um post qualquer, se eu a tiver eu fico imediatamente colado. E volto a ganhar outra vez os mecanismos por exemplo, desbloquear o telefone e ir lá. Já testei de tudo. Eu já tentei tirar o ícone de sítio, metê-lo em 30 mil pastas deep no telefone para não conseguir chegar lá facilmente. Eventualmente, isso vai funcionar as primeiras 2, 3 vezes e, eventualmente, eu vou saber onde é que está e vou lá inconscientemente e vou perder o meu tempo todo lá. Depois, aceder ao Instagram apenas via Safari no meu computador. Porquê Safari? Eu trabalho no computador e uso o Chrome para trabalhar. Eu fazer com que seja no Safari tem 2 motivos. Em primeiro lugar, o computador faz com que seja um uso intencional. Que eu tenha de abrir o computador para usar o Instagram e que não esteja sempre acessível na palma das minhas mãos. O segundo motivo pelo qual eu apenas acedo no Safari, no Mac, é que há uma função do macOS, que é o Screen Time, em que eu consigo acompanhar o tempo que eu uso nas redes e consigo bloquear apenas 10 minutos por dia o meu uso do Safari no Mac. Claro que eu posso ludibriar isto e posso chegar lá e avisar-me daqui a 15 minutos, que era o que eu acabava por fazer no telemóvel. Screen Time resulta até X ponto. Eu tenho feito por respeitar este tempo e quando o Screen Time bloqueia o ecrã e diz já gastou os 10 minutos por dia no Instagram, eu saio e não uso mais. E ultimamente eu não tenho vontade de estar no Instagram. Eu, na verdade, vou lá para acompanhar como estão os posts, como está a questão do alcance do YouTube, porque é o uso principal que eu faço hoje em dia. Tenho usado, como o livro diz nesse capítulo, como um profissional e tentar não usar tanto de uma forma de entretenimento, porque eu acho que não é uma grande forma de entretenimento. É uma boa forma de nos conectarmos a certas pessoas, mas não é uma boa forma de entretenimento. Portanto, ter apenas a app quando é necessário postar algo, não enganar o sistema e usar a aplicação do Threads para aceder ao Instagram. Há uma aplicação no Instagram que é o Threads, que é uma aplicação só para chat e focada em ver o conteúdo e interagir com os nossos amigos chegados. E, portanto, tem uma interface em que nós conseguimos ver stories dos nossos amigos chegados. Eu considero, apesar de tudo, o Threads uma versão melhor do Instagram e não está tão apontada a fazer-nos consumir conteúdo. É mais para conectar com os amigos chegados e os outros amigos acabam por ficar num sítio à parte, as outras pessoas que seguimos, e não é tão viciante de certa forma. Mas o que eu coloquei aqui, não enganar o sistema e usar o Threads, é eu não acabar por não ter Instagram, mas perder o meu tempo no Threads a consumir o mesmo conteúdo que consumiria no Instagram. Não é igual, mas há potencial para eu ficar viciado também no Threads. E final, não ver nunca quem viu as minhas stories. Porque eu já percebi que isso é um fator negativo para a minha saúde mental. Estar a ver quem viu, quem não viu, se viu, porque é que não respondeu, porque são pensamentos que me surgem. E eu já percebi que, especialmente quando eu estou num estado mental pior, ansioso com alguma coisa ou triste, acabo por viciar mais nas redes e acabo por cair nestes erros de, por exemplo, postar alguma coisa e ver quem viu. Acho que esse mecanismo pode ser muito bom, mas no meu caso cria-me sentimentos de invalidação e que eu não quero experienciar e que eu não preciso disso na minha vida, basicamente. Não preciso dessa informação. Posso eventualmente ver numa questão mais de perfil profissional o alcance que esse post está a ter, em termos de visitas ao perfil e como é que está a converter em views no YouTube, basicamente, mas procuro não usar isso em termos pessoais. Como é que eu faço com estas regras? Eu acabo por registar todos os dias, tenho uma tabela com os meus vários hábitos que quero seguir e eu eventualmente vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a minha forma de controlar os meus hábitos e cumpri-los, basicamente. Eu tenho uma tabela, tenho no topo regras de redes sociais e depois um visto se cumpri as regras nesse dia ou se quebrei alguma regra. Qual é o meu feedback então em relação ao mês de março? Está a correr bem a readoção. Já percebi que se tiverem a app instalada, acabou. Fico logo colado outra vez. Tenho feito por não postar tanto, posto mais na altura dos vídeos e pouco mais, porque eu sei que é necessário também para manter o canal fresco e as pessoas interessadas, mas por outro lado não gosto daquele feeling de estar a fazer alguma coisa e já a pensar no que vou postar. Por exemplo, no outro dia fiz uma corrida de 8 km, que é uma corrida que dá muito tempo a pensar, e acabei por estar meia corrida a pensar como é que ia ser o post no final da corrida. E esse é um sentimento que eu não quero ter. Quero ocupar a minha cabeça com coisas mais úteis, coisas mais interessantes, coisas mais valiosas para mim. Para finalizar, vou-vos deixar um desafio. Vou-vos deixar 2 desafios, aliás. Primeiro, que é o desafio que eu fiz, que é deixar as redes sociais durante 30 dias, 28 dias, ou um período que vocês achem que seja suficiente para vocês se desligarem. Já vi amigos a fazer 10 dias, 15 dias, deixar completamente. Ou seja, desligarem-se durante um certo período de tempo e não quebrarem isso. Porque eu sei que houve dias, especialmente no início desse detox, em que eu tinha muita vontade de ver o que é que estava a passar. Sei que foi muito valiosa essa experiência e gostava que outras pessoas tivessem essa experiência e até que me dessem feedback sobre como é que se sentiram no final desse período.
O segundo desafio que eu tenho para vocês é muito simples. Peguem na rede social que vocês mais usam e removam o ícone de sítio. Troquem o ícone de sítio e vejam como é que vocês reagem, como é que o vosso cérebro reage a essa mudança. Porque quando isso me acontece, e eu ainda há pouco tempo estava num estado mental pior, um dia destes, e estava a reparar que estava a passar muito tempo no YouTube. Então o que eu fiz foi tirar o ícone de sítio e acabou por ficar o MBWay no sítio. Se vocês tivessem noção quantas vezes é que eu abri o MBWay nesse dia, porque desbloqueei o telefone e o dedo foi ao sítio do YouTube e abri o MBWay, foram demasiadas. Portanto, essa experiência eu acho que funciona muito bem e serve para vos mostrar o quão vocês estão inconscientemente a abrir estas aplicações e a cair neste vício. Façam isso, se quiserem, e digam-me de vossa justiça como é que vos correu, se estariam interessados em fazer um detox mais longo e se sentem absorvidos pelas redes sociais e este mesmo sentimento que eu tinha de estar completamente cansado mentalmente devido ao uso delas. Afinal, se gostaram deste vídeo e se gostaram do conteúdo que eu tenho lançado e se quiserem ver mais conteúdo que eu vou lançando aqui, deixem um like também se gostaram do vídeo, comentem sobre a vossa experiência com as redes sociais, se acham isto interessante, se acham que estamos bem no nosso uso das redes sociais, façam-me chegar informação. Este é um assunto que me interessa muito e eu adoro saber sobre a experiência de outras pessoas com isto. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!